De volta com o Educador em Entrevista, o tema hoje é segurança, na companhia do presidente do Conselho Municipal de Segurança. Fernando, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, Luciano, que agradeço. Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição. Bom, Fernando, as pessoas ficaram assustadas esse final de semana com essa questão do sequestro e sempre com um pé atrás com relação à segurança, nesse ano que a gente vem enfrentando graves ações, né, de violência mesmo. Né? Com certeza, Luciano. A gente tem acompanhado, né, lamentavelmente, as máquinas da segurança vêm se enxugando, né, na ausência de recursos, na ausência do crescimento, ou até mesmo na impossibilidade de estabilidade, né? Se fosse tão estável, já estaria bom, mas às vezes a gente percebe uma decadência. E, infelizmente, a criminalidade tem se desenvolvido. E é um fator fundamental se, de repente, não se pode coibir, isso a nível nacional, a nível estadual, regional e tudo mais. Se não pode coibir os pequenos delitos, eles tendem a se desenfrear cada vez mais, né? Esse lamentável ocorrido que surgiu aí, a gente verifica que, antes de ocorrer esse fato, houve furto de veículo, houve meliantes transitando com veículos com placas adulteradas, provavelmente clonados a veículos aqui da região para poder burlar a fiscalização. Então, a gente percebe que uma rede de crescimento criminoso tende a uma ação negativa maior ainda, né? Quando se observa nessa questão, a gente percebe também o quanto o CONSEG tem buscado alternativas e proposto medidas aí em que a comunidade auxilia um pouco nesse trabalho. Com certeza, o CONSEG tem tentado desenvolver um trabalho no propósito de resgatar a população, a comunidade de bem, a sociedade organizada para as forças policiais, fazendo uma interligação entre essa comunidade e as autoridades, tem trago as autoridades para ver com os olhos da comunidade, e isso a gente vê que surte algum resultado, Luciano. Nesse fato lamentável, a gente vê que houve a credibilidade daquela comunidade, a comunidade daquele bairro está inserida num sistema de comunicação, da rede de acesso de mensagens imediatas, né? Existe também lá um sistema de monitoramento privado. A comunidade que sofreu o impacto dessa ação negativa, eles tiveram sucesso de uma pessoa se evadir do local e pedir auxílio. Eles foram de prontos atendidos por um policial civil que estava lá em minutos, né? Encontrou os meliantes ainda em ação ainda na localidade, pediu apoio para as polícias, parabenizar aqui a ação rápida das nossas polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, através do ótimo trabalho do Sargento Beato, o nosso comando da Guarda Municipal. O pessoal agiu de maneira muito rápida, e essa ação rápida das polícias foi fundamental para desestabilizar a quadrilha e para promover a liberação dos reféns. O pessoal, pelo que eu sinto ali, a pouca experiência que a gente tem, foram para promover um assalto. Não encontraram o dinheiro, não localizavam o suposto cofre que procuravam, fizeram reféns. Com certeza, essa novela esse terror ia estender por muito mais tempo. Mas a ação rápida das polícias desestabilizou a ação dos meliantes, perderam veículos, né, no meio do caminho, trocaram o tiro, ficaram de pé escondidos no meio do mato, no meio das canas, e automaticamente isso desenvolveu a soltura dos reféns, graças a Deus, né? O Juninho Menezes, Fernando, perguntando se existe algum projeto ou proposta de instalação de câmeras de monitoramento pela cidade através de parcerias com empresas que possam doar esses equipamentos. Perfeito. Existe sim um projeto em andamento. O trabalho do Conselho de Segurança vem sendo desenvolvido aí de longa data, inclusive. Foi analisado estatisticamente, né, pontos estratégicos necessários para a implantação de monitoramento e uma série de outros trabalhos desenvolvidos no propósito de monitorarmos a cidade, mas diante a insuficiência de recursos disponíveis, né, a gente tinha feito um levantamento primário, era algo em torno de R$ 1.800.000 para fechar a cidade, literalmente, fechar com lombadas eletrônicas, fechar com câmeras OCR de captação de placas, para ter o pleno controle da cidade, a instalação de inúmeras câmeras chamadas Speed Dome, com amplo poder de alcance de imagens, banco de dados, reserva de arquivo, elaboração do CAD integrado,
Então, o projeto era gigante e perfeito, porém, difícil tirar do papel, porque praticamente movido apenas pela boa vontade social das pessoas atuantes no Conselho de Segurança, né? Diante disso, nós viemos analisando o que era mais viável, menos viável, e ciente da necessidade desse projeto sair do papel no propósito de ampliar a segurança na cidade, nós conseguimos uma outra alternativa, chamamos a ACE como parceira. A ACE está nos auxiliando a encabeçar esse projeto. Já houve convite para o nosso poder municipal, né, público, né, para virem a fazer parte, né, desse sistema. Precisamos da prefeitura junto com nós. O novo sistema, Luciano, a gente pretende deter um banco de software e trazer as câmeras de algumas pessoas parceiras da ACE. Inicialmente vamos começar apenas com 50 câmeras e vamos ser detentores de um software que está em andamento através da ACE, para a ACE, através dos seus associados, está custeando isso devido à impossibilidade do município, né? A ACE iria custear a manutenção desse software e o Conselho de Segurança tem lutado no propósito de conseguir os recursos para elaborar a montagem do CAD integrado. Como que seria? A ACE custeia o software ficaria à disposição da ACE e das forças de segurança, com imagens dispostas no CAD integrado, que a gente pretende unir um representante de cada força policial. Seriam 4 operadores por turno de 8 horas, né? Um total de 12 operadores, para permanecer em monitoramento 24 horas. Seria uma cadeira da Civil, uma cadeira da Militar, uma cadeira da Guarda Municipal, uma quarta poderia ser membros do Conselho de Segurança ou até mesmo dos bombeiros civis, caso a gente consiga essa documentação dos bombeiros até lá. O valor desse monitoramento baixou, sim, de maneira abominável, com tudo que não estamos tendo as leituras de OCR, primariamente, né? Não estamos tendo as lombadas eletrônicas e portais de acesso às entradas e saídas, que seriam equipamentos assim, fundamentais para a gente atender um nível de precisão superior, mas é visto que apenas a imagem das câmeras já vai ser um ponto muito positivo, né? E eu vejo ainda como maior potencial de defesa e de mérito para a segurança o que nós tivemos como referencial nesta ação negativa que houve nas áreas rurais, né? Que foi a interligação e ação conjunta das polícias, né? Nós com o CAD integrado, Luciano, com todas as forças instituídas ali, com os programas já existentes, que é o meio de comunicação instantânea, que é o Segurança Rural. Estamos envolvendo alguns projetos do Vizinhança Solidária dentro do município. Essa soma de troca de informações promove um ganho enorme para as questões de segurança, né? Esse fato negativo mostrou para nós também o quanto é importante a integração das polícias, porque no início das ações houve participações da rede externa que dava apoio para nossas polícias aqui. Então, sendo assim, a gente vê de maneira extremamente positiva, mesmo que num propósito um pouco mais singular. Pensando na questão, especialmente da zona rural, a gente percebe o quanto aplicativos como WhatsApp, a GPS, entre outras ferramentas modernas aí, também têm sido usadas aí como apoio e como uma ferramenta mais precisa para o auxílio aí dessas áreas rurais. Com certeza, Luciano, a gente tem percebido que a criminalidade também tem sentido um pouco acuada em relação aos furtos feitos na área urbana, né? E há longo tempo eles já tenderam a pressionar com maior intensidade a área rural, lamentavelmente. O que ocorre? Esses aplicativos e essas ferramentas utilizadas são de extrema importância a toda a comunidade. O Sindicato Rural, parceiro do Conselho de Segurança, elaborou várias reuniões, né? O Conselho de Segurança participou, as nossas polícias, em especial a Polícia Militar, participou, e trouxemos parte da comunidade rural para aderir ao propósito desse projeto, que na verdade é um projeto, é um programa que serve de apoio, e essa ação primária e preventiva da comunidade pode, através do apoio das polícias, vir a coibir esse tipo de ação. Agora, é interessante
que esse fato lamentável sirva de alerta, porque são muitos os usuários das vias rurais, de propriedades rurais, né, que residem na área rural, que não procuraram a conexão do sindicato e do Conselho de Segurança para se integrar a esse programa. Então, a gente não quer que isso aconteça, mas que sirva de alerta, né? As famílias viveram terrorismo lá esse fim de semana, todas, inclusive as famílias que não foram afetadas, que são vizinhos lá. No momento tinha indivíduos lá ocultos no mato, na cana, ninguém sabia, está todo mundo em situação de risco. Então, que se atentem às necessidades, que procurem o sindicato rural, que se integrem a esses grupos e nos auxiliem a desenvolvermos um trabalho que traga uma ampliação plena de segurança naquele setor. Perfeito. E, Fernando, quais os objetivos agora tu consegue, né? Quais os próximos passos? Porque a gente vê isso, né? Criminalidade tem mudanças. Correto. E a gente passa por esse período de mudanças, né? Com ações mais agressivas. O que vocês têm pensado e discutido nas reuniões a esse respeito? Perfeito. O Conselho de Segurança tem atuado bastante nas questões de bairros, principalmente. Foi um pedido da capitã Cláudia Nunes, quando estava aqui, que consegue mais em cada bairro para atender as coisas pequenas nos bairros também, né? E questões mais básicas. Então, o Conselho está fazendo um trabalho justamente voltado para os bairros, mas continua uma sequência de trabalhos mais amplos que abrange toda a cidade. Inclusive, nós ultimamente viemos tentando trazer mais recursos para o Conselho dentro do município e apoio, principalmente junto a alguns representantes de Ribeirão Preto. Nós agora vinculados à região metropolitana, a gente tem tentado buscar um apoio muito mais amplo. Da mesma maneira, Luciano, é um pouco sigiloso, dentro de poucos dias vai vir à tona. O Conselho de Segurança está trazendo algumas mobilizações. Nós acreditamos que, mesmo diante a escassez do Estado, o Estado tem condições de investir em nossas polícias. A gente sabe da debilidade que veio gerando, desde a perca da nossa delegacia seccional, veio gerando debilidade em todas as polícias, né? Então, o Conselho de Segurança está se mobilizando, se apoiando a outros órgãos de peso junto ao nosso município, à nossa cidade, e vamos buscar recursos junto ao Estado para que tenhamos algum crescimento junto às nossas polícias no propósito de ampliar a segurança para todos. Perfeito. Fernando, eu quero agradecer a participação, deixar esse espaço sempre disponível ao Conselho Municipal de Segurança. Tenho certeza aí que nós temos que unir toda a comunidade, né? A segurança de um é a segurança de todos. Não existe essa questão que é problema irrestrito de uma pessoa só. E eu acho que o CONSEG tem esse papel fundamental de somar esforços de toda a nossa população em prol da segurança de toda a comunidade. Com certeza, Luciano. Muito obrigado pela oportunidade, sem portas abertas aí, né, para as questões do Conselho, para a nossa comunidade de modo geral. Muito obrigado e o CONSEG à total disposição de toda a nossa comunidade lá também. Breve teremos uma reunião, sempre nas últimas terças-feiras do mês, e vamos partilhar, aproveitar as tuas portas sempre abertas aqui também, estar divulgando isso para a comunidade e solicitar que quanto maior o percentual de comunidade, de membros junto ao nosso conselho, maior o nosso time. Muito obrigado, uma ótima tarde para todos. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, eu converso com a Luciana a respeito das questões da saúde no município. Você pode participar, 3662-6002 ou pelas redes sociais. Nós voltamos já, logo após o intervalo. De volta com o Educador em Entrevista, quinto bloco, nós vamos falar um pouquinho de saúde, na companhia da secretária municipal. Luciana, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Obrigado a vocês, Luciano, e estou aqui à disposição para a gente poder falar um pouquinho da saúde, né? Bom, eu falava com o Fernando no uso das novas tecnologias na segurança, né? As pessoas hoje em dia que têm grupos de segurança pelo WhatsApp, que se comunicam se vê alguma coisa estranha pelo bairro. Saúde agora começa também a usar esse tipo de ferramenta. Com certeza. A gente tem que estar sempre aproveitando essa questão do que a gente pode estar usando da tecnologia, né, para poder ajudar as pessoas. E o mês passado a gente começou um novo trabalho, onde a gente colocou banners, né, dentro de todas as unidades de saúde, mostrando para a população o quanto de faltas
que a gente tinha dentro da rede, né? E a gente se assustou muito com esse número de faltas. Foram 2.800 faltas no mês de julho, né? E quando foi agosto, isso saltou para mais de 3.000. E a gente ficou muito preocupado com isso, porque, Luciano, na verdade, a população tem que entender que quem paga esse serviço somos nós mesmos, né? Então, quando eu marco uma consulta e deixo de ir nessa consulta, quando isso acontece no plano, o que vai acontecer? Eu faltei, eu vou ter que pagar por aquela consulta, né? Na rede, no SUS, a pessoa tem a sensação que ela não está pagando nada, mas na verdade ela está pagando, né? São os nossos impostos que fazem com que a gente possa ter uma saúde de graça, né? A pessoa acha que é de graça, mas que não é, né? E quando a gente fez essa soma, né, a gente pegou o valor de uma consulta, quanto custa uma consulta, né? A gente se deparou com um número aí quase de 100 mil reais, quer dizer, a gente joga fora 100 mil reais por mês, porque as pessoas deixam de ir na consulta e, inclusive, deixam de avisar que não vão, né? Porque se eu aviso, aconteceu um imprevisto, né? Meu filho ficou doente, eu estou doente, eu não consigo sair de casa. Se eu aviso isso com 48 horas de antecedência, né? Até que seja 24. Né? Eu consigo puxar uma pessoa que estaria para trás na fila e que está precisando dessa consulta e colocar no lugar dela e colocar ela outro dia. Mas as pessoas não se atentam para esse fato, né? E até o nosso próprio cartaz, ele fala assim, ó, faltar a consulta faz mal à saúde dos outros, né? Por quê? Porque ele poderia estar sendo atendido e eu, por não me atentar para essa situação, deixo de ir à consulta. Então, eu sentei com o prefeito Zé Luiz, falei, prefeito, estou muito preocupada com essa situação, né? Mais de 3.000 consultas aí jogadas fora. Se a gente pegasse essas 3.000 consultas, a gente poderia pegar todo esse pessoal que está na fila, né? E tá atendendo dentro do mesmo mês. E aí eu fiquei pensando, mas também não adianta só eu levantar a questão e também não fazer nada com relação a isso, né? Então, olha, o que nós podemos fazer? E aí foi quando a gente pensou na hipótese, né, de trabalhar com SMS, né? Uma vez que todo mundo tem Zap, todo mundo tem celular hoje, né? Então eu falei, bom, então nós vamos mandar uma mensagem para a pessoa para ela lembrar que ela tem uma consulta e que se ela não for, para ela desmarcar através do telefone número tal, né? Daí, como a gente tem a nossa rede de saúde, ela é informatizada, né, no seu geral, eu conversei com o pessoal da informática e falei, olha, preciso de uma ajuda de vocês, né? Preciso que a gente consiga começar a mandar esse SMS. E aí, a partir de hoje, inclusive, né, a gente começa a lembrar a todas as pessoas que foram agendadas. Nós vamos começar com oftalmologia, né? Porque quando a gente assumiu, tinha aí mais de 2.000 pessoas aguardando para ser atendidas, né? Então, o prefeito Zé Luiz pediu para a gente estar organizando essa questão das filas, né? Porque quanto mais a gente faz mais próximo, Luciano, da data que a pessoa pede, menos tem falta, né? E quanto mais longe, mais falta a gente verifica que acontece. Então, a gente começou esse trabalho, nós contratamos 2 médicos que já estão atendendo, 2 a mais do que a gente tinha, né? E, além disso, estamos mandando SMS a partir de hoje para todas as pessoas que forem agendadas, né? Lembrando que elas têm uma consulta e que, se elas não forem, que elas têm que desmarcar. Perfeito. Então, isso tem essa possibilidade de enxugar essa questão gigantesca, porque é absurdo esse número, né? Tanto de consultas desmarcadas quanto financeiramente, se a gente pensa, e inclusive reduzir filas. É o mais importante, né? Eu acho que são 2 coisas. Porque quando a gente pensa, olha, são 100 mil reais jogados fora. A gente poderia estar investindo em tanta coisa, né? Na própria saúde, ou no esporte, ou na cultura, né? A gente poderia estar investindo em outras coisas e estamos deixando de investir um dinheiro que é jogado fora, se a gente for analisar.
Por quê? Porque o médico, ele está ali esperando o paciente. O paciente não veio, ele vai continuar recebendo, porque ele está ali à disposição. Né? Ele não recebe por consulta, ele recebe pelo horário que ele está trabalhando. Então, já aconteceu, por exemplo, de faltarem 4 pessoas da mesma hora, né? Eles atendem aí 4, 5 por hora, faltaram 4 pessoas, eles ficaram parados, aguardando chegar as pessoas, porque faltaram 4 pessoas, né? Então, eu acho que é muito importante, eu acho que a gestão ela tem que acompanhar essa situação, né? Então, não é simplesmente, olha, a gente coloca médico, não, a gente tem que acompanhar a gestão do processo de trabalho. E é o que a gente tem feito, acompanhado a gestão, para ver se a gente consegue dar mais com menos que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem tentado fazer isso e para fazer isso, estamos lançando mão de algumas coisas que no caso agora, o SMS. Temos campanha de vacinação também agora, né, Lu? Sábado próximo agora, dia 16, é o dia D, né, da campanha de vacinação, da multivacinação. É uma campanha que é destinada a estar atualizando todas as carteiras de vacinação. Então, todas as crianças, né, e os adolescentes até 15 anos de idade, eles podem estar procurando todos os postos de saúde nossos durante a semana, né, e no sábado, dia 16, das 8 às 17 horas, para poder estar atualizando a carteira de vacinação. Porque é muito comum, às vezes, olha, deu a primeira dose, não deu a segunda dose, ou então ia dar alguma dose, a criança estava doente, depois esqueceu. Então, é muito importante que essas pessoas possam estar levando, né, as crianças. Aquela mãe que, olha, eu não consigo ler na carteira, então eu não sei se está completa ou não. Ela pode estar indo na unidade de saúde, né? Geralmente, todas as campanhas de vacinação, elas têm um dia D, né? Que é aquele dia que trabalha no sábado, porque é um dia que os pais que trabalham podem levar as crianças, né? É um dia mais tranquilo para a população para poder estar acessando essa campanha. Então, muito importante para aqueles pais que estão agora nos assistindo, que eles possam estar pegando a caderneta de vacinação, olhando lá se tem alguma data que não tem o comprovante em cima. Se nessa carteira tiver alguma data, que geralmente é a lápis, né, que é colocado sem o comprovante em cima, porque essa criança está com alguma dose em atraso. Então, é importante olhar para essa carteira e levar essas crianças para se vacinar. Todas, né, até os 15 anos de idade. Perfeito. E aí, de novo, né, a gente apela para o ato de consciência das pessoas, né? Se vive num momento de crise, se vive num momento de estrutura financeira baixa, e é um absurdo que, da mesma maneira que a pessoa falte a uma consulta sem comunicar, de que a pessoa não leve o seu filho, a sua criança, ou não tenha a sua vacinação em dia, sendo que se gastam milhões para a fabricação dessas vacinas, né? Se tem uma rede, uma estrutura que tem custo, que tem gastos, e a gente deixa a saúde na parte preventiva de lado para depois querer gastar com tratamento que é absurdamente mais caro. Então, é até interessante, Luciana, você me falar isso. Ocorreu um caso semana passada, né? Eu fiz entrevista aqui na Educadora, fiz em todos os rádios, né, daqui do município, falando, por exemplo, sobre a vacinação de gripe, né? Então, tem todos lá as etapas, que são as etapas que tem as populações-alvo, e depois, no final, eu abri para a população como um todo, né? Falei, olha, todo mundo que quiser tomar vacina pode procurar. Semana passada, uma mãe fez uma reclamação na secretaria que agora ela queria tomar a vacina, ela e a filha dela, né? E agora, nesse momento, a gente já não pode mais abrir um frasco e jogar fora, né? É só se tiver um número adequado, porque, como você mesmo falou, um frasco de vacina é um absurdo, né? Se você lembra outros momentos que teve epidemias, né, de gripe e gripe H1N1, as pessoas que queriam comprar a vacina pagavam 50, 100 reais de uma dose de vacina, né? E como também acontece com o HPV. HPV é uma vacina caríssima, que custa aí de 400 a 500 reais a dose, que está à disposição, né, dos adolescentes, e a gente não vê um grande número de pessoas procurando, né?
Então, eu acho muito importante, se investe milhões em prevenção, porque é importante, né? Então, é muito importante. Só que o município também investe. Por quê? Nesse dia D, é um dia que a gente tem que pagar hora extra, a gente tem que proceder com todas as questões de lanches, né, para o pessoal que está trabalhando, e fica lá o dia inteiro, 8 horas trabalhando. Eles estão deixando de ter o lazer deles para ficar ali, para vacinar as pessoas, e muitas vezes as pessoas não procuram, né? Então, é muito importante que a população se atente a isso, a questão da multivacinação, que vai estar sendo realizada em todas as unidades de saúde, né? E não deixe de levar, porque a criança ainda, o pré-adolescente, ele vai sozinho, mas a criança, ela não vai sozinha, e é uma responsabilidade atribuída aos pais levar a criança para tomar vacina, né? Inclusive, está na lei isso, que é um direito da criança que ela possa receber as vacinas, né, em dia, prevenindo aí futuras doenças. E até porque algumas dessas doenças elas têm tratamento para amenizar quadros, mas não para cura, né? Falo aí de uma das campanhas que são uma das campanhas globais do Rotary, que é a campanha contra a polio, né? Que já poderia ter sido erradicado do mundo, né, se todas as pessoas vacinassem, né? E se não há vacina, né, se não há vacinação, se não há o cuidado, você tem sequelas para o resto da vida, você tem um custo de tratamento altíssimo, né, que comparado à vacina é muito superior, e que a gente poderia já estar livre da doença, como estamos livres de outras aí, quando a população de fato aderiu à vacinação. Com certeza. Por que a gente ainda não pode deixar de vacinar nossas crianças contra a polio? Porque ela está erradicada no Brasil, mas e nos outros países ela não está. Então, por exemplo, vem uma pessoa fazer turismo no Brasil, e aí ela encontra uma pessoa que não é vacinada contra a polio, e ela tem o bacilo, o que vai acontecer? Ela vai transmitir isso, né? A febre amarela estava praticamente erradicada no Brasil. Tivemos que fazer uma vacinação em massa. Por quê? Porque muita gente deixou de vacinar e aí começou a fazer turismo da África para cá, de outros países que também não erradicaram, e a gente voltou a ter febre amarela no Brasil. Então, assim, nós vivemos num país que, com todas as dificuldades, com todas as mazelas que a gente tem visto por aí, ainda investe na questão da vacinação, né? E eu acho que a gente precisa se atentar para isso, porque muitas vezes a gente conhece mães, pais que pagam algumas vacinas, né? Porque querem que a criança tenha imunidade contra algumas doenças. E hoje a maioria dessas doenças estão incorporadas dentro do SUS, né? E as pessoas deixam de aplicar aquilo que a gente falava antes. Parece que o pessoal entende, não, é de graça, mas não é de graça, é imposto nosso que está pagando essas ações de saúde, né? Sim. E temos participação de espectadores. A Márcia perguntando a respeito da questão da fisioterapia, né? Ela tem um parente que teve AVC e está sem fisioterapia. Como é que fica essa questão da possibilidade da volta, Lu? Não está sem fisioterapia. Assim, eu queria que ela falasse qual fisioterapia. Porque nós estamos atendendo normal no centro de saúde, que é o nosso serviço de fisioterapia, com 3 fisioterapeutas atendendo todos os dias, né? Então, ela precisava especificar melhor qual fisioterapia. Perfeito. Quando se pensa na questão, eu acho que é do Claretiano aí, né, do colégio, quando se pensa na questão disso, né, das parcerias, de alguns projetos, em função da questão de recursos, alguns de fato foram interrompidos, mas com implementação em outros setores. Na verdade, Luciano, é aquilo que a gente tem discutido bastante, que é essa questão das entidades, dos projetos, né? Infelizmente, o recurso é finito, né? Então, muitas vezes, e agora com essa questão da lei do chamamento, né? Isso também complicou bastante. Por quê? Porque você não pode ter 2 entidades fazendo o mesmo serviço. Então, isso atrapalhou muito para a gente estar trabalhando, né? Historicamente, a gente sempre trabalhou essa questão da fisioterapia com a BADEF, né? A gente tem hoje com eles um trabalho que é o trabalho do Melhor em Casa,
né, que é uma parceria nossa com eles. É um recurso que vem do federal e que a gente repassa para a entidade estar trabalhando, que também acaba ajudando ela a se manter, né, em outros aspectos. Mas o que eu consigo ver, que eu consigo enxergar, é que nessa questão da crise que nós estamos vivendo, né, com esse déficit na questão dos impostos, mesmo no recurso federal, que tem mês que vem correto, tem mês que não vem, tudo isso, a baixa, muito pouco, né, a gente recebe de recurso estadual, né? Então, isso tudo tem atrapalhado muito a questão da saúde. E aí você tem que priorizar, né? Igual você prioriza em casa. Eu vou fazer um atendimento de urgência ou eu vou fazer um atendimento de prevenção, né? Lógico que se fosse para mim escolher, eu escolheria fazer o preventivo. Só que se eu não fizer a questão da urgência, eu posso deixar uma pessoa morrer. Então, eu tenho que optar por quê? Fazer aquilo que é essencial, né? E muitas vezes, infelizmente, nessa decisão, a gente tem que acabar optando por aquilo que vai fazer mais falta para a população. Pensando nessa questão do chamamento, até para ficar mais claro para as pessoas, né? Antes havia a questão do convênio, né? Que a prefeitura podia se conveniar com entidades nos variados setores, desde educação, com creches, desde saúde, com vários serviços. E agora não, né? Agora o serviço é, entre aspas, vamos pensar assim, licitado, e só uma entidade pode prestar cada serviço. Isso. A Lei 3.019, né, que veio e mudou toda essa questão de como que a gente vai fazer parceria, né, com o terceiro setor, né? Então, mudou muito essa questão e a gente ainda está tendo dificuldades para poder, porque, infelizmente, tinha muitas entidades que não conseguiram nem a documentação necessária, né? Então, elas são entidades, são reconhecidas por nós como entidades, mas elas não têm a documentação necessária para entrar no chamamento. A Márcia retomou aí a questão da fisioterapia, falando que o problema acontecia por falta de transporte e quando retornou o serviço ao Claretiano, as vagas já tinham terminado. A Márcia pode estar entrando em contato com a Secretaria através do 3662-9908 para a gente avaliar isso e poder estar inserindo ela em um serviço de fisioterapia, sem problema nenhum. A Daniela também, a respeito de fisioterapia, para a gente continuar no mesmo tema, diz que está esperando vaga, né, o Claretiano não tinha previsão de atendimento e o centro de saúde, ela está numa lista de espera. Isso. Quando ela entra, né, traz o encaminhamento, ela entra na fila e as prioridades são as pessoas que fizeram cirurgia, que precisam se reabilitar, né, e depois, de acordo com o caso, né? Ela também pode estar procurando lá para saber como que está e se vai demorar e se ela precisar de alguma coisa que é uma prioridade ou uma urgência, ela pode estar entrando em contato com a gente para a gente resolver. Também com relação à questão de estrutura de atendimento, Alexandre perguntando a respeito da questão desses avisos das consultas, né, de vagas. Ele pergunta se isso não tem muito a ver também com as pessoas terem o hábito de procurar mais a UPA do que as UBSs. Então, Alexandre, não tem a ver, nesse caso não tem a ver. Por quê? Porque se ele tem uma consulta agendada, é essa que nós estamos falando que ele está faltando, né? Não é aquela, não, eu deixei de ir na unidade e fui na UPA, ele não tinha agendado, né? Ele estava procurando uma demanda espontânea. Agora, as agendadas, eu entendo que se você tem uma consulta agendada numa unidade, você não vai procurar a UPA, né? Porque você tem lá disponível aquela vaga. A gente tem notado, nós contratamos vários médicos, né? E aumentamos o tempo deles nas unidades de saúde. A gente já notou uma diminuição na procura pela UPA, né? Então, logicamente, o Alexandre tem razão que essa lógica ela tem a ver, né? A pessoa acaba procurando mais a UPA do que procura a unidade. E está errado, ele tem que deixar para procurar a UPA quando é uma urgência.
Quando é aquela consulta letiva, aquela consulta de rotina, aquela consulta que ele precisa de um acompanhamento, ele tem que procurar a unidade de saúde. Mas acontece que muitas vezes o tempo que o médico ficava na unidade não era suficiente para a população. E por isso a gente fez uma readequação e já em várias unidades eles já estão sentindo essa situação que o médico fica muito mais tempo e que eles podem estar contando com a unidade de saúde, né? Que a gente chama de criar vínculo, né? A gente quer criar vínculo com a população. Então, agora, essa questão das faltas é falta mesmo, né? Não é inverter, deixar de ir num lugar para ir no outro, é falta mesmo. Quando a questão aqui da Neuza, né, ela disse que o médico marcou para o marido fazer esteira, mas já faz um tempo, e ela pergunta se tem previsão para quando será chamado. Então, esses casos pontuais, é aquilo que eu falo, vocês precisam ligar na secretaria para eles poderem dar o posicionamento, porque eu não tenho como, né, saber de todos, né? Geralmente, o médico pede essa questão, geralmente é prioridade, porque quando vai fazer teste de esforço, esse tipo de situação, muitas vezes é porque vai fazer uma cirurgia, então tem prioridade, né? Então, precisa ligar ou passar na secretaria, e aí o pessoal que é da regulação e do agendamento, eles vão estar passando qual que é a data provável que vai ser executado o exame. Perfeito. Nessa questão dos avisos aí, das consultas, o Ricardo perguntando se já está em funcionamento ou quando começa a funcionar. Então, a partir de hoje, todas as consultas de oftalmo, a gente começa um piloto com oftalmo, né? A partir de hoje, todo mundo que for agendado vai receber o SMS. A gente faz um piloto aí de 15 dias com oftalmo, né? E aí passa paulatinamente a todas as especialidades. Perfeito. Então, começa com oftalmo, para E ser o chegamos teste em todas aí. as especialidades. Perfeito. Mas aí vale ressaltar essa questão da importância das pessoas comparecerem à consulta, e quando a gente fala isso é de uma maneira geral, ou de avisarem especificamente, porque 3 mil por mês é muita coisa. É muita coisa, né? Se a gente pensa que a gente está numa população de 60 mil habitantes, que dessa população a rotina de consultas é muito menor do que 60 mil. Vamos pensar que a gente tenha metade da população indo a consultas. Sim. Né, que eu não acredito que seja isso. Eu também não. Né? Então, a gente tem 10% das pessoas faltando às consultas. Sim. Né? É um absurdo de tamanho de fila, de questão financeira. E a gente começa a observar o quanto boa parte das questões da saúde está nas nossas mãos e não na estrutura pública. Porque se a pessoa vai na consulta, ela reduz a fila. Né? Se ela não precisa e ela avisa, ela traz uma outra pessoa para mais próximo da sua consulta. A gente entra no período de chuvas daqui a pouco e volta a questão da dengue, que está ligada ao cuidado de cada um dos nossos quintais. Sim. Né? Então, de novo, a gente cai nessa questão. Falamos da questão da vacina, do dia D, no próximo dia 16, que vai evitar uma série de problemas desde que as pessoas cumpram e vacinem. Eu acho que é uma questão da gente dividir, né, Luciano? As responsabilidades, direitos e deveres, né? Então, é dever do poder público oferecer o médico, oferecer a consulta. E é dever da população comparecer à consulta que foi agendada. Então, a gente tem que fazer porque eu acho assim, a gente tem que trabalhar muito com a questão da alteridade, né? Me colocar no lugar do outro. Eu pensar que eu estou deixando de ir numa consulta e que eu poderia estar beneficiando, às vezes, alguém que é até da minha família, que está esperando uma outra consulta da mesma especialidade, né? Alguém que entrou agora para a fila, mas que tem uma prioridade maior, né? E que poderia estar sendo atendido naquele dia, e que não custa nada, né? Que é uma questão de eu perder, às vezes, 1 minuto do meu dia e ligar e falar, gente, olha, pode me reagendar, porque eu não vou poder ir amanhã? Esses dias para trás eu falei, não, eu não estou acreditando nisso. Uma pessoa não foi fazer ressonância porque estava chovendo. Ressonância é um exame que custa R$1.000 se você for fazer particular.
como que você não vai porque está chovendo, né? Quer dizer, a gente tem aí hoje todas as condições para isso, né? Olha, a gente pega uma sombrinha, tem o ônibus que vai levar, né? Quer dizer, tem todas as condições para isso. E é muito ruim quando acontece uma situação dessa, porque às vezes, quando a gente assumiu a gestão agora, né? A gente tinha um tempo de espera para uma ressonância de 1 ano. 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Agora nós já estamos em 4 meses. Eu espero que até o final do ano a gente chegue no mesmo mês. Então, você precisa de uma ressonância, você vai fazer dentro daquele mês, né? Que é o que a gente tinha antes, né? Mas, para isso, eu preciso da ajuda da população, né? Olha, se eu vou faltar, eu aviso, porque eu coloco outro no lugar, né? Eu tenho que pensar nessa situação. Porque se eles me ajudarem, rapidinho a gente consegue equacionar essas filas, né? Porque você vai estar sempre buscando. Então, o pessoal das unidades, eu sempre falo para eles, olha, viu que faltou? Às vezes do dia, tenta encaixar alguém, mas no dia é mais difícil, né? Porque a pessoa já tem compromisso, ela não consegue ir. O Gilmar colocando, né, se além das consultas, nos outros atendimentos também tem um índice normal de faltas. A gente estava falando, por exemplo, da questão da fisioterapia. Né? Sim. Ó, dentista, fisioterapia, exames. Se vocês prestarem atenção, em todas as unidades vai ter esse número do índice de falta em cada unidade. E ali vai ter exames, dentista, consulta com o médico, consulta de enfermagem, né? Então, ali vai aparecer que eles também faltam em exames, eles também faltam em fisioterapia, no dentista, né? Olha o dentista, às vezes é muito difícil, Lu, porque o dentista ele não fica um dia com você, ele fica até terminar o tratamento. Então, às vezes são 3 meses, são 4 meses. Aí a pessoa começa a faltar, ela continua segurando a vaga dela, não abre espaço para outro entrar, né? E está segurando o dentista. É absurdo, é absurdo. Para quem está com problemas, aí vamos repetir, né? Da questão dos agendamentos, contato da secretaria. Ele vai entrar em contato na secretaria através do telefone 3761-8288, vai falar na central de agendamentos. 3761-8288, para todos que estão com problema aí de agendamento, para ver a questão caso a caso, porque é o que a gente sempre diz, né? Assim como não dá para fazer consulta pela TV, né? Também não dá para checar de uma maneira genérica aí cada ação. Quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição e espero que a gente tenha conseguido sensibilizar as pessoas nesse sentido dos agendamentos e que a gente tenha uma rotina de compromisso, né, da responsabilidade de cada um para, de fato, conseguir dar um atendimento melhor a toda a população. Eu que te agradeço, Lu, por poder estar aqui hoje falando um pouquinho da saúde. Eu também conto com a colaboração da população, nós somos parceiros, né? Então, a gente quer muito que a gente consiga rapidamente resolver as filas, né? E, para isso, eu conto com a população aí nessa seara da gente conseguir resolver isso. Sem dúvida. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Você que continua ligado na programação da Rádio Educadora, fique atento à vinheta da nossa promoção de aniversário e concorra à nossa bicimoto que será sorteada no próximo final de semana. O programa fica por aqui, você fica na companhia da TV Brasil.